Boa noite, pessoas! Estamos aqui mais uma vez para uma aula de biologia. Sou eu, Natália, falando, e hoje nós vamos ver genética e os tipos, né, de heranças ligadas ao sexo. É um conteúdo muito interessante da genética que às vezes passa por batido na nossa cabeça, mas hoje vocês vão perceber que é muito fácil, muito simples e bora lá! Os cromossomos. Vocês lembram, né, que a gente fez uma revisão de biologia com vocês sobre o que são os cromossomos. Aqui no canto, deixa eu botar aqui para vocês. Aqui no canto nós temos um cariótipo. Cariótipo é essa fotinho, esse desenho aqui, ó, que mostra todos os nossos cromossomos. Vocês lembram que nós temos 23 cromossomos, certo? Nós temos 22 cromossomos, que é o que está circulado em roxo aqui, que nós chamamos de cromossomos autossômicos, que carregam então as características e os genes do nosso corpo. E aqui em verdinho nós temos os cromossomos sexuais, que são aqueles que vão, né, definir qual sexo que nós vamos ter na vida. E eles carregam alguns genes importantíssimos dentro deles também. Então, em muitos animais, machos e fêmeas são diferenciados, né, são definidos através desses cromossomos especiais que nós chamamos de cromossomos sexuais, que podem ser nos humanos, né, para definir o sexo biológico humano, né, nós temos a fêmea sendo definida como XX, dois cromossomos X, e o macho, né, o sexo biológico masculino, sendo definido então como XY. O cromossomo X, ele está presente tanto em mulheres quanto em homens, atentem a isso. A única diferença é que o macho, né, possui o cromossomo Y, mas ele vai ter então o X também. Vindo para cá, olhando então duas fotinhos aqui dos cromossomos. Em rosa nós temos o cromossomo X e em azul o cromossomo Y. Vocês lembram, né, quando a gente viu divisão celular, nós vimos a importância dos cromossomos homólogos, que eles são separados lá na meiose, os cromossomos homólogos. Então, o X e o Y também são cromossomos homólogos, porém, eles só têm partes que são homólogas, eles não são homólogos por inteiro. O que é homologia, vocês lembram? A homologia são cromossomos que possuem exatamente os mesmos genes. Por exemplo, no cromossomo 15 aqui nós temos um cromossomo de um lado e um cromossomo do outro lado, e eles vão ter exatamente os mesmos genes, porém carregando informações diferentes desses genes, como a gente sempre comenta com vocês, por exemplo, da altura. Um gene, um cromossomo vai dizer que tu vai ser alto e o outro vai dizer que tu vai ser baixo, e a tua estatura vai ser o resultado da interação desses dois cromossomos homólogos. Então, cromossomos homólogos possuem os mesmos genes. Aqui, as partes que têm os mesmos genes no X e no Y são apenas as extremidades deles. Olhem aqui que está circulado de amarelinho. Essas extremidades, então, que são as partes homólogas em X e Y. Então, o X, ele tem mais genes responsáveis por nossas características físicas do que o Y. Portanto, então, o cromossomo X, ele é indispensável para a vida. Vocês não vão ver um ser humano, né, um ser vivo da nossa espécie, em que ele não tenha o X. Caso contrário, caso o indivíduo não tenha o X, esse feto não vai se desenvolver, porque o X ele tem muitos genes e isso é importantíssimo para o nosso desenvolvimento. Portanto, então, o X, né, sem o cromossomo X, a vida não é viável. Portanto, ao contrário disso, na verdade, a falta do Y é viável.
Nós vamos ver lá em mutações semana que vem que tem indivíduos que têm apenas o X. Não tem o Y e nem o outro X aqui como na mulher. E são indivíduos viáveis e eles nascem. É chamada síndrome... não vou lembrar o nome agora, mas é um tipo de síndrome que só o X existe. Então vamos ver um pouco mais sobre o cromossomo Y. O cromossomo Y, ele é importantíssimo porque ele que vai definir, de fato, o sexo, né? O sexo biológico daquela criança ali. Nós vimos um tempo atrás, e constantemente isso é levantado por pessoas que não querem usar a ciência para contestar a homossexualidade, por exemplo, dizendo, né, que só existe XX e XY, como quem diz, né, que só existe mulher e homem. Para começar, essas pessoas nem sabem, né, que isso aqui é sexo biológico. E sexualidade é outra parada que não tem nada a ver e não sofre, não está, né, intimamente ligado com o sexo biológico. Porém, para rebater essas pessoas que por acaso venham a querer usar esse argumento, vamos ver dentro da biologia se é de fato, né, só XX e XY que ocorre na natureza, será? Bom, olhando aqui nós temos, né, a fotinho de um cromossomo Y, tá meio feinho ele, mas é o que nós temos. Aqui em cima, então, onde está circulado de amarelo, é onde o cromossomo Y faz homologia com o cromossomo X. E aqui embaixo também, ó, onde o X e o Y têm exatamente os mesmos genes, dando as mesmas características. Só que, logo abaixo aqui da região homóloga, nós vamos ter uma região onde vai ter um gene chamado SRY. Esse gene é de grande importância, porque ele que é responsável por desenvolver as características masculinas que nós conhecemos, como as gônadas, né, e os testículos. A presença, então, do cromossomo Y que vai determinar de fato o sexo biológico biológico do indivíduo. Ou melhor ainda, especificando mais e deixando mais correta ainda esta afirmação. A presença do gene SRY que vai determinar o sexo biológico do indivíduo. Se por acaso este indivíduo que vem a nascer, por algum acaso genético, ou porque esse gene está inativado, se por acaso esse indivíduo for XY e não tiver esse gene, estiver inativado ou alguma coisa, essa pessoa vai ser XY, porém ela vai ser do sexo biológico feminino. Vocês entenderam? A presença desse gene que vai ditar o sexo da criança. Ele que vai desenvolver as características masculinas, o testículo, o pênis, e vai influenciar o desenvolvimento de todas essas estruturas que nós conhecemos que determinam o sexo biológico masculino. Esse gene que diz isso. Se por acaso o gene SRY não estiver presente ali, esta pessoa vai ter os cromossomos XY, como eu estou mostrando aqui, só que ela vai ser do sexo feminino, porque não vai ter nada, absolutamente nada, dizendo que ela tem que desenvolver as características masculinas. Então, esta afirmação aqui já vai por água abaixo, e este é apenas um dos exemplos, um só de inúmeros exemplos, de que a vida não se resume apenas em X e Y. Ela é muito mais diversa que isso, e seria ignorância da nossa parte dizer que X e Y que determinam, então, o sexo biológico dentro da nossa espécie,
do sexo biológico já não pode ser definido com uma regra, né, XX e XY, mas por via de regra, né, como base a gente toma que todo indivíduo XX é mulher e XY é homem. Porém, existem exceções porque na biologia é assim, gente. Nada na biologia é definitivo, nada na biologia é uma regra que não tem como ser mudada. Nós sempre vamos encontrar exceções e essa que é a grande beleza da biologia, certo? Cromossomo X. O cromossomo X, ele é encontrado, então, nos dois sexos biológicos, nas duas formas de sexo biológico que nós temos na espécie humana. Ele pode ser encontrado, então, nas mulheres, em par, né? X e X, e nos homens, no X com parzinho no Y. No caso das mulheres aqui, ó, é uma condição ou uma doença que o gene afetado esteja no cromossomo X aqui, ele precisa estar presente nos dois cromossomos. E também é necessário que nos dois ele seja recessivo, ou seja, os alelos precisam ser recessivos. Pensando aqui, ó, deixa eu mudar aqui o lapisinho para vocês. Aqui, nós temos um alelo aqui. Ai, meu Deus, ficou maravilhoso meu alelo. Aqui e aqui. É o mesmo alelo. Ele precisa aparecer da forma recessiva. Vou fazer um azinho. Meu Deus, gente, eu não nasci para desenhar no computador. Azinho, azinho. Os dois alelos precisam ser recessivos para que expresse essa condição e essa doença nas mulheres, quando essa doença ou essa condição estiver ligada ao cromossomo X. Quando for no cromossomo X, então precisa aparecer duas vezes. Já no homem, no caso dos homens, uma condição ou um gene afetado que estiver no cromossomo X, basta ele aparecer uma vez aqui, uma vez na sua forma recessiva, para que o gene seja expresso, para que essa condição seja expressa, porque ele não tem o outro cromossomo com a mesma informação para contrastar, entende? Então, o equilíbrio disso é um só. Aqui na mulher, a gente tem que fazer todo aquele quadrinho que nós aprendemos em genética para estimar, né? Se por acaso a mulher vai ter essa doença, ela precisa apresentar nos dois cromossomos a informação recessiva. Já no homem, basta uma única amostra desse gene recessivo para que, né, a doença seja expressa. Lembrando, né, que os alelos são as diferentes características possíveis de um mesmo gene, como eu digo, alto, baixo, né? O gene é o gene fulano, mas no cromossomo homólogo da mãe vai dizer que tu vai ser alto, no cromossomo homólogo do teu pai vai dizer que tu é baixo. E aí, né, nós lançamos para a genética, para as probabilidades genéticas, o como que o filho vai nascer. Então, nós vamos ver hoje as heranças ligadas ao sexo. Essas heranças, então, nós chamamos, né, de heranças ligadas ao sexo, pois os alelos presentes no cromossomo X e Y, porque nós chamamos, né, de heranças ligadas ao sexo, porque essas heranças estão contidas em X e Y, estão contidas nestes cromossomos. E nós temos, então, três tipos de heranças ligadas ao sexo. Aqui nós temos o cromossomo X, o cromossomo Y, as regiões homólogas em amarelo aqui e as regiões não homólogas. Então, nós temos três tipos. Heranças influenciadas pelo sexo são aquelas que estão, né, os genes dessas doenças, dessas heranças, estão aqui, ó, nas regiões não homólogas. Porque, então, porque ali
nessas regiões homólogas é onde nós temos os mesmos genes presentes tanto em X quanto em Y. Então, aqui nós temos as heranças influenciadas pelo sexo. Essas, estão em cromossomos autossômicos. Lembrem, cromossomos autossômicos são em cromossomos que não são sexuais. São nossos outros, cromossomos. Mas eles sofrem influência do sexo do indivíduo, por exemplo, a calvície. Outro tipo de herança que nós temos são as heranças ligadas ao X. Como nós vimos no slide anterior, elas podem se manifestar nos dois sexos. Só que vai ser muito mais fácil uma doença que está presente no X se manifestar nos homens. Porque os homens têm apenas um X, e foi o que nós vimos. Quando tem apenas um X e a doença ou a herança está ligada no X, o gene está presente no X, basta uma única amostra para que essa doença, se manifeste. Outro tipo de herança que nós temos é uma herança restrita, olha só, restrita ao sexo. Por que vocês acham que nós damos este nome, herança restrita ao sexo? Onde será que uma doença restrita ao sexo vai estar? No cromossomo que só existe num dos sexos, por isso que é restrita ao sexo. Uma doença restrita ao sexo, então, está presente no cromossomo Y. E ela vai se manifestar, obviamente, apenas nos homens. Ou naqueles, que venham, porventura, a ter um Y, mas são indivíduos femininos. Por que vai se manifestar uma herança restrita ao sexo? Por que só vai se manifestar nos homens? Porque eles são os únicos, que têm o Y, são os únicos, Um exemplo disso é o gene SRY que nós já conversamos. Esse gene SRY está presente apenas no Y e é ele que define o sexo na nossa espécie. Ele é um tipo de herança restrita ao sexo masculino. Então vamos, às heranças ligadas ao X. Ligadas ao X, pensem que está no cromossomo X e ela precisa estar nos dois cromossomos aqui para ser na mulher, e no homem basta uma amostra desse gene. O daltonismo é uma condição hereditária. Hereditária, o que significa hereditária? Ela passa de pais para filhos, ela passa ao longo das gerações. Genética, porque ela tem implicação genética, ela está lá nos nossos genes. E nem tudo que é genético é hereditário, não sei se a gente já conversou sobre isso, mas uma coisa genética é que ela está no nosso gene. Câncer é genético, mas nem todo câncer é hereditário. Nós vamos falar sobre câncer semana que vem. Hereditário são apenas aqueles que passam de geração em geração. Então, o daltonismo é uma condição genética hereditária e recessiva, ligada ao cromossomo X. Portanto, ele é mais comum em homens, pois basta um alelo D recessivo para causar o daltonismo em homens. Já em mulheres, repeti mulheres aqui 2 vezes, não repare, só apresentarão a condição se estiverem os 2 alelos D recessivo em homologia, em parzinho. Quando em heterozigose, que é esse caso aqui, a mulher é portadora do alelo, mas não possui o daltonismo. Vamos olhar aqui então o quadrinho que a gente fez. Aqui está o sexo biológico, feminino e masculino. No feminino, nós temos o cromossomo X, lembrem, 2X. E no masculino, X e Y. Nas mulheres, então, funciona a genética como a gente está acostumado. Aqui está o genótipo, aqui está o fenótipo. O genótipo, então,
A condição normal é dominante, né? As pessoas que enxergam normal, de uma forma, que enxergam todas as cores, são dominantes. Então aqui, uma mulher XDzão e XDzão, ela é normal, porque ela carrega os genes para enxergar normal. Aqui o genótipo XDzão e XDzinho, Dzinho é a característica, né, o gene, é o alelo que carrega a informação para o daltonismo. Porém, essa mulher, como ela tem o dominante normal, o alelo normal como dominante, ela vai ser normal, mas ela vai ser portadora do alelo do daltonismo. Se porventura esta mulher tiver um filho homem, esse filho homem terá daltonismo. Aqui, uma mulher com alelo XDzinho, XDzinho, esta sim vai ser então daltônica. Mas olhem que a probabilidade das mulheres é muito maior, porque precisa do acaso de tanto o pai quanto a mãe terem o alelo para o daltonismo para que uma mulher seja daltônica. Ao contrário dos homens, olhem aqui, se for um homem, basta um alelo recessivo para que o homem seja daltônico. Olhem aqui, XDzão e Y. Y não vai carregar o gene para daltonismo e nem para visão normal, porque o Y não está encarregado disso, não tem nada a ver com isso, Y. Então, se o homem tiver um X e um Dzão, que é o normal, a visão normal, ele vai ser normal. Mas basta o homem ter um alelo, esse XDzinho, basta ele ter esse alelo aqui, ó, que ele já se torna daltônico. Porque o daltonismo e a visão normal estão ligadas ao cromossomo X. Aqui, aqui, aqui. Então, é uma herança ligada ao cromossomo X. O gene para a visão normal e visão daltônica estão lá no X, no cromossomo X, e por isso que em homem é mais fácil, porque só tem um. Pessoas portadoras de daltonismo têm dificuldade de distinguir e reconhecer as cores, principalmente verde e vermelho, e em alguns casos azul e amarelo. O daltonismo é uma alteração na retina, nosso olho, né? A retina é a parte do fundo do olho onde a imagem se forma, em que as células receptoras da luz não conseguem executar sua função e reconhecer as cores. Isso daqui é um teste para quem é daltônico, diz, né? Eu não tenho daltonismo, mas conheço várias pessoas que têm daltonismo, todas homens. Esse teste aqui é para te ser diagnosticado se tu tem daltonismo ou não. Se tu consegue ver esses números aqui, não posso estar falando bobagem, mas se eu não me engano, se tu consegue enxergar os números que tem aqui no meio, aqui tem um 6 e aqui tem um 5, né, gente? Vai que alguém aí se autodiagnostica, né, como daltônico. Aqui tem um 6 e tem um 5. Caso a pessoa não consiga enxergar isso, ela provavelmente é daltônica. Outra doença e herança, né, ligado ao X, é a hemofilia. Vocês devem conhecer a hemofilia. E existe um mito que hemofilia não existe em mulheres. Existem mulheres, mas é muito mais difícil. Eu esqueci de mudar aqui, gente. É hemofílica, tá? E não daltônica. Então, aqui a hemofilia é uma doença genética, como eu falei para vocês, está lá nos nossos genes. Ela é hereditária porque passa de uma geração para outra e é recessiva porque ela precisa estar com os 2 genes recessivos para se manifestar. E ela tá lá no cromossomo X, ela existe, né, a informação, o gene que dá a hemofilia tá lá no cromossomo X. Ocorre principalmente em homens, porque ela tá lá no X, né, e é uma doença recessiva. É uma doença que causa problemas na coagulação do sangue.
Quando a gente se machuca, provavelmente, né, vocês, quando eram crianças, vocês se machucavam, criava aquela casquinha, né, lá no joelho, depois de ter caído, né, raspado o joelho no chão, aquela sangueira desgraçada, a mãe de vocês enlouquecida com vocês, começa a criar aquela casquinha na volta, a casquinha na volta que tá criando e depois a gente arranca fora que nem uns loucos, é a coagulação do sangue. A coagulação do sangue e aquela casquinha ali servem para a gente não ter uma hemorragia, não perder sangue em excesso e acabar morrendo. Só que a gente, quando é criança, é bobo, né? Vai lá e arranca fora a casquinha e sai sangue, tudo de novo. Uma pessoa hemofílica, ela não tem, né, essa coagulação do sangue funcionando com toda a sua eficiência. Então, tem dois tipos de hemofilia. A hemofilia A, que é uma deficiência no fator 8 de coagulação do sangue, alguma das proteínas, esse fator 8 é uma proteína. Essa proteína aqui, número 8, não funciona. Então, a coagulação não é boa. Não é como a nossa, né, que a gente cai lá quando é criança. E a hemofilia do tipo B, que é uma deficiência no fator 9 de coagulação. Eu acho que eu ainda sei ler números romanos, se eu não estou enganada, é isso. Então, a hemofilia, né, não faz essa redezinha aqui segurando as hemácias. Olhem nessa imagem que bonita. Tem uma redezinha aqui de proteína segurando as hemácias, que é a casquinha que a gente arranca fora. E essas pessoas não conseguem fazer essa coagulação aqui com tanta eficiência. Aqui eu esqueci de trocar, me desculpem, por favor. Mas a hemofilia é o mesmo caso do daltonismo. Ela é uma herança ligada ao X, então precisa estar presente nos dois cromossomos da mulher, nos dois cromossomos X da mulher, para que ela seja hemofílica. Caso contrário, se tiver o XHzão e o XHzinho, ela vai ser portadora da doença, mas não vai apresentar a hemofilia. E a condição normal, né, 2Hzão, né, que é o padrão que a gente tem. Já no homem, no sexo masculino, basta basta, né, o cromossomo apresentar um alelo recessivo para que o homem seja hemofílico. Por isso que é muito mais comum a gente encontrar homens hemofílicos do que mulheres hemofílicas. Então, com a falta dos fatores de coagulação, as pessoas hemofílicas não têm o sangue estancado em um corte ou lesão em algum tecido do corpo, como eu relatei quando a gente é criança, né? Em casos graves, esses sangramentos podem ocorrer de forma espontânea dentro dos músculos, quando a gente rompe um músculo, alguma coisa do tipo, alguma fibra muscular, né, não um músculo inteiro, acaba provocando, então, hemorragias, e essas hemorragias danificam as cartilagens e os ossos do nosso corpo. E as articulações geralmente são as mais prejudicadas. A articulação é cotovelo, né, tornozelo e joelho, e essas são então as mais prejudicadas por quem tem hemofilia. E existe, né, o Dia Internacional da Hemofilia, que é aqui no dia 17 de abril, nós já passamos por ele, e a hemofilia atinge mais ou menos 12 mil pessoas no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Entenderam? Herança ligada ao X? Vamos lá, então. Herança restrita ao sexo. Foi a que eu falei para vocês. Uma herança restrita ao sexo só pode estar onde? No cromossomo Y. Meu Y tá ali, bonitinho. Uma herança, né, restrita ao sexo só pode estar no Y, porque apenas os homens possuem o Y. As mulheres, por via de regra, não possuem o cromossomo Y. Então, é uma condição que causa uma... esqueci, né? O nome de uma das heranças restritas ao sexo é a hipertricose auricular.
é uma condição que causa uma grande presença de pelos no pavilhão auditivo. O que é o pavilhão auditivo? Esse nome chique aqui é para a orelha, é nossa orelhinha aqui, nossa orelha é chamada de pavilhão auditivo. Então, a hipertricose auricular, ela causa muitos pelos na orelha e ela é uma característica recessiva e ela é restrita ao sexo masculino. Mulher não vai ter essa condição aqui, porque esse gene existe apenas na região não homóloga no cromossomo Y. Então, tudo que tiver apenas no Y, naquela região não homóloga, que não é igual ao X, vai ser restrita ao sexo. Outra coisa que é restrita ao sexo e está presente apenas no Y é o gene SRY que nós conversamos aquela hora. A herança e a determinação do sexo, ela é restrita ao sexo, ela é restrita ao cromossomo Y, certo? Entendido? Herança influenciada pelo sexo. Essa herança influenciada pelo sexo, nós temos como exemplo a calvície. Como assim influenciada pelo sexo, Natália? Não estou entendendo você, o que você quer dizer. Simples, gente. A doença, né, essa característica, essa condição, ela vai se expressar em ambos os sexos. Tanto no feminino como no masculino vai existir o gene para calvície. Só que elas vão se comportar de formas diferentes em homens e mulheres. A testosterona, ela vai funcionar, vai fazer com que esse gene funcione como dominante. Então, em homens, o gene da calvície vai ser dominante, então basta, né, um alelo que ele vai ser calvo. Aqui, ó, basta um alelo dominante que o homem vai ser calvo. E na mulher, como não tem testosterona, na mulher o gene para calvície vai ser recessivo. Para uma mulher ser calva, ela vai precisar ter os dois genes para dar certo. Caso contrário, ela não vai apresentar essa doença, certo? Não é uma doença, né, mas é uma condição. Inativação do cromossomo X é a coisa mais bonitinha do mundo que vocês vão ver hoje. Eu coloquei especialmente porque, ai gente, eu tinha uma gatinha 3 pelos, eu amava ela e quando eu descobri isso foi tão legal para mim e resolvi contar para vocês, né? Genética também é diversão. Nas fêmeas, tanto de humanos quanto, né, outras fêmeas, um dos cromossomos X ele é inativado. Eles não vão funcionar os dois ao mesmo tempo. Por que isso acontece, né? Para evitar uma superdosagem de genes, porque senão seria muito gene influenciando. Então, apaga um deles para que, né, dê uma equilibrada ali no negócio. Esse cromossomo inativado, ele é chamado de corpúsculo de Barr. E essa inativação, ela é totalmente aleatória. E não se sabe, né, então qual dos cromossomos X que vai se desligar, não se sabe, né, qual dos cromossomos X que vai ser desligado no processo da inativação. Pode ser o que veio do teu pai, pode ser o que veio da tua mãe. A gente não sabe qual que vai ser, ela é aleatória. Uma célula pode desligar, então, o X paterno, enquanto a do lado pode desligar o X materno. E todas as células que vão vir depois dessa, que vão descender dessa, lembra lá da divisão celular, todas as células que vão surgir a partir da divisão dessas células vão ter o mesmo padrão da inativação do cromossomo X. Essa inativação ocorre no embrião, né? E depois todas as células que virão a partir dali vão ter os mesmos padrões de inativação. Então vamos olhar aqui, ó, que tem uma gatinha 3 pelos. Por que existem gatas 3 pelos na natureza? E por que são gatas fêmeas? Por via de regra, né, gatas do sexo feminino que tem 3 pelos.
As gatas seguem o mesmo padrão nosso, né, de ter 2 cromossomos X. Então, aqui a gente tem uma célula, tem 2 células. Né? Aqui pensem no embrião, né? Aqui está a célula 1 e a célula 2 do embrião. Na célula 1, vai ser inativado o cromossomo que veio do pai, por exemplo, dessa gata. E o pai dessa gata era preto. Olha aqui. O gene para a coloração que veio do pai era preto. E o da mãe, marrom. Mas o que foi inativado veio do pai, que era preto. Já a célula do lado, a célula vizinha, vai, né, ser inativado o cromossomo que veio da mãe. E a mãe era uma gata marrom. Então, aqui nessas células, não vai ter a expressão do marrom, porque ele foi inativado. E só do preto, que veio do pai, que vai seguir. Ó, a mãe aqui foi excluída. Então, as células que vão vir desse processo aqui, que vão se originar depois desse processo, vão continuar com o mesmo padrão. Na célula 1 aqui, só vai ser expresso o gene de coloração marrom, aqui. Então, nessa parte do pelo da gata, só vai ter marrom, ó, só vai ser marronzinho. E nesse outro grupo de células aqui, só vai ser expresso o preto, porque é o gene para a cor do pelo da gata tinha o alelo preto e aqui tinha o alelo preto e aqui tinha o alelo marrom. Então, nessa região aqui na célula 1, nessa região, então, só vai ter o pelo marrom. E nessa outra região da célula 2 aqui, o pelo vai ser preto. Então, aqui a gente tem os padrões de pelagem da gata. Ó, aqui é a célula 1, né? E aqui é a célula 2. Então, aqui é a região que veio da célula 1, aqui que veio da célula 2. Entenderam? Como é que é? Ah, mas e o branco, Natália? Como assim que tá, e como é que a gata ainda tem o branco? Onde será que tá o gene da pelagem branca nesses gatos? Se os cromossomos coloridos das cores coloridas estão nos cromossomos sexuais, onde vocês acham que está o cromossomo, onde está, né, o gene da pelagem branca? Obviamente, vai estar nos cromossomos autossômicos. E não vai ter nenhuma influência do sexo ou da inativação do X, nem nada. Então, por isso que a gente nunca vai ter um gato macho marrom e preto, porque ou ele é marrom ou ele é preto. Esse padrão só vai acontecer aqui nas fêmeas. Então, por isso que nós só conhecemos gatas fêmeas com esse padrão de pelagem nos gatos. Certo, galera? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida nos chamem. Essa foi a nossa aula, cheia de curiosidades, cheia de coisas interessantes. E uma boa noite, bons estudos, sejam felizes, boa quarentena, fiquem em casa quem puder. Agora a gente está aqui numa situação, né? Voltamos à quarentena restrita do comércio fechado e tudo mais. Fiquem em casa, vão, né, fazer um bolo, costurar uma roupa, não sei, eu gosto de costurar, gosto de fazer bolo. Então, se divirtam, estudem, quem puder, né, retoma os estudos aí, quem não estava conseguindo. Uma boa noite, beijos de todos da Natália.